chinesa, tá certo? Vamos girando então o nosso papo da fofoca, tem muita bomba aqui no nosso programa. A informação que a gente recebe agora, Gui, ela é a respeito daquele caso polêmico do atropelamento do Kaique Brito que nós noticiamos na semana passada, né? Ele que foi atropelado, na verdade, no sábado, dia 2 de setembro, né? Já tem aí quase 2 semanas que esse caso aconteceu. A informação que chocou muito foi a respeito do Bruno De Luca, que é ali, se diz ali, melhor amigo do Kaique Brito. E novas imagens que foram divulgadas pela polícia, que está investigando o caso, mostram um momento onde o Bruno De Luca, ele, né, vê ali, ele percebe que houve um atropelamento, vai até o carro dele e vai embora. E no dia seguinte ele estaria indo ao The Town, né? Ele foi do Rio para São Paulo para participar do The Town e diz que não sabia que era o amigo dele, né? Que tinha sido o Kaique Brito, o atropelado daquele dia. E aí entra um monte de informação desconcertada, confusa, porque na hora a gente viu ali, nós mostramos aqui no nosso programa, o choque do Bruno De Luca em ver o carro, né, passando por cima da pessoa. Mas em nenhum momento ele foi atrás. Então ele disse, né, que não sabia que era o Kaique Brito. E ontem eu vi a Isabelle Benito do Fofocalizando conversando com o delegado e levantando uma hipótese, né? O Bruno De Luca, ele foi muito rapidamente pro carro e foi embora. O que poderia ter nesse carro que ele não queria que ninguém visse? E aí, né, o delegado tinha dito, né, o responsável pelo caso tinha dito que, independente do que tinha no carro, isso não é considerada uma negligência, uma omissão de socorro, porque o contato foi feito, né? Mesmo que não tenha sido ele ali chamando o SAMU, né, o corpo de bombeiros, enfim, uma pessoa chamou, então isso já não é encaixado, não é enquadrado como omissão de socorro, tá? Ele se disse aí triste, abalado e apreensivo nas redes sociais quando falou do acidente do Kaique Brito. Eles estavam juntos em um quiosque na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, quando o Kaique Brito foi atropelado ao atravessar a Avenida Lúcio Costa, também ali na Barra da Tijuca. Com a repercussão toda desse caso, né, e com as liberações ali das gravações que mostrariam uma suposta omissão de socorro, né, por parte do Bruno De Luca, o nome dele voltou, né, a ser chamado, a ser citado aí nas redes sociais, né, foi questionado também sobre implicações jurídicas sobre a conduta dele, se ele poderia ser considerado um criminoso, por exemplo. E segundo o advogado João Pedro Inácio Marcilac, que foi ouvido pela coluna do Gabriel Perlini, a conduta do Bruno não corresponde a um crime. Por quê? O crime de omissão de socorro só acontece quando a pessoa está desamparada, mas nesse caso, após o atropelamento, haviam outras pessoas prestando socorro. Só ocorreria o crime caso o Bruno ficasse olhando o corpo agonizando e não tivesse feito nada. Isso se ele pudesse fazer, porque existe uma outra questão que afasta a aplicação deste tipo penal, que é a responsabilidade de haver risco pessoal para o próprio Bruno, porque ali era uma avenida movimentada, então ele não poderia ficar no meio da avenida de qualquer maneira, né? E é esse ponto, né, que gerou muita controvérsia nas redes sociais, porque pessoas dizem que ele foi negligente, que ele não prestou socorro, enquanto outras dizem que ele estava ali, que ele acompanhou, mas as imagens que nós vimos recentemente, elas são bem categóricas, né, Gui? Porque ele viu, ele disse que não sabia que era o Kaique Brito. Mas assim, você percebe, né, que realmente alguma coisa não tá certa, ele foi direto pro carro, não viu ali que aquela pessoa era o Kaique. E eu acho que a informação ela é muito estranha. Ela é muito estranha porque em determinado momento, ele até... Eu não sei se a gente vai ter a imagem, né, onde ele cobre a cabeça com a camiseta, né? Então ele fica preocupado mesmo. Ele tem uma reação de preocupação que muito se estranharia você ter com uma pessoa que você não conhece. Não é? E na reportagem do Domingo Espetacular, né, que eles viram, que eles tiveram acesso, né, às imagens todas, né, tinha uma moça também que ela entra em desespero também junto com ele, ela agacha,
eu só tô achando assim muito confuso, porque assim, antes do atropelamento, os dois estavam juntos no quiosque. Não faz sentido nenhum que o seu amigo some e você. Ah, aconteceu um acidente, meu Deus, aconteceu um acidente. Vou para minha casa e vou no É. Detal. Não faz sentido absolutamente nenhum. Essa história tá realmente assim muito confusa. Olha lá, ó, Acho que esse momento, ó, que a gente consegue ver muito bem, ó, ele cobre, né, a cabeça. Volta um pouquinho, diretor, só um pouquinho pra gente ver. Olha lá, ó, ele cobre, para aí, ó, ele cobre a cabeça com a camiseta, você consegue ver aí à esquerda do seu vídeo, né? A gente tá mostrando essas imagens que foram exibidas ali pelo Domingo Espetacular e realmente é uma coisa bem controversa e bem curiosa, porque você viu ali que teve um acidente. Tem como voltar pro antes ali do acidente? Ó, esse momento é bem na hora que ele vê, né, o acidente. Ali mais à frente nós vemos as pessoas, né, que realmente foram ali, que viram que alguma coisa estava errada. E aqui a gente vê, depois do acidente, é possível a gente ver, ó, ali, bem na frente desse carro que tá passando, ó. Bem ali na frente, ó, onde tá passando esse carro com a luz vermelha, tem um carro preto lá em cima, que foi, né, o que atropelou o Kaique Brito. E mais à direita do seu vídeo, que você não... à esquerda, né, você não consegue ver aí porque tem esse senhor de camisa clara, tá o Bruno De Luca, que ele vai aparecer aí, ó, agora dentro do enquadramento pra você. Então ele vê que teve um acidente, ele cobre a cabeça, mas... e aí, né? Você não vai nem fazer questão de ver, ou sei lá, era o seu melhor amigo, você não manda uma mensagem pra ele, olha, teve um acidente aqui, né? Você viu, né? Já que ele disse que não sabia que tinha sido o Kaique Brito atropelado, né? As informações são muito desencontradas, né, Gui? São realmente informações bem complicadas, porque ele vai até lá, ó. Essa imagem que a gente tá vendo, ela é bem explícita, né? Ele tá indo até o carro, ó. Ele vai até o carro dele e vai embora. Aí são imagens internas, né, do quiosque, onde ele e o Kaique Brito estavam bebendo, né? Inclusive, nas imagens, a perícia disse que identificou, sim, o uso de bebidas, mas não identificou o uso de drogas, né? Que foi o que estava sendo levantado e foi o motivo que foi levantado também pela Isabelle Benito dessa possível, entre aspas, fuga do De Luca do quiosque, né? Dando a entender que ele poderia estar aportando alguma coisa ilegal, né? Agora é realmente muito confuso, porque como que ele fica tão chocado assim no momento do atropelamento, mas ele sequer quer saber quem que foi atropelado. E não dá falta do colega dele que estava minutos atrás bebendo com ele. Sim. Não faz sentido nenhum, assim. E assim, acho que o que me deixa mais chocado e revoltado mesmo é que vou pro Festival de Música de São Paulo. Desculpa a expressão, foda-se. Não faz nenhum sentido. Realmente não faz nenhum sentido. E a gente vê aí, né, agora toda a perícia, tudo sendo dito a respeito desse caso, né? Ok que ele não foi o culpado. Temos que entender isso. Não dá pra colocar culpa na conta de uma pessoa que é inocente. Ele é inocente. Não foi ele que dirigiu, ou melhor, não foi ele que atravessou correndo na frente de ninguém. Então, a informação que circulou, se ele poderia ser preso por negligência, ela foi desmentida. Então, não. Ele não pode ser preso, não, nem por omissão de socorro. Não existiu ali uma omissão de socorro. Mas é realmente muito estranho existir um atropelamento. E outra, assim, será que ele não lembra da roupa que o Kaique tava usando? Será que não viu mesmo ali aquela pessoa sendo atropelada, né? E aquilo, se você vê uma pessoa sendo atropelada, por que você vai sair correndo, né? Por quê? Você não vai primeiro conferir, poxa, pode ser o Kaique, será que era? Deixa eu dar uma olhada. Você tá bem, você precisa de alguma coisa, né? Depois você vai embora. Será que ele tinha... Não precisa... também assim, né? Tem gente que é mais sensível, que não quer chegar ali e ver a situação, mas pelo menos saber quem que é, né? Saber das informações ali, mesmo um pouco distante.
tinham outras pessoas ali ajudando, né? O próprio motorista, né, prestou socorro. Poxa, se identificasse tudo, né? Mas ficasse ali na retaguarda, né? Não simplesmente deixasse tudo, não, vou embora, vou pro The Town. Exatamente, ficou estranha essa situação, mas é importante a gente atribuir culpa a quem realmente teve culpa, tá? Que no caso foi o Kaique Brito. É inegável, nós já mostramos as imagens aqui, ele correu na frente do carro, ele correu na avenida, ele não passou na faixa de pedestres, então ele acabou sendo culpado desse atropelamento. De certa forma, né, Gui, fica o nosso incentivo para que ele se recupere, para que ele melhore e que sirva também de aprendizado para quem sabe ele incentivar as pessoas a terem mais cuidado no trânsito, porque quando a gente fala ter cuidado no trânsito, a gente não fala só da pessoa que está motorizada, a pessoa que está dirigindo, a gente fala também daquele pedestre que tem que ter o dobro da atenção, porque o motorista sempre cai no rabo do motorista, né, quando alguma coisa acontece, mas você tem que pensar que o motorista, ele tá dentro de uma caixa, ele tem a visão do para-brisa, ele tem a visão ali dos espelhos, mas existem pontos cegos. E é por isso que na autoescola a gente aprende a ter muita atenção, né? Mas não adianta só o motorista ter atenção e o pedestre ser negligente, o pedestre atravessar correndo. O que mais a gente vê são as pessoas que não sabem respeitar e atravessar na faixa de pedestres. E isso é curioso, Gui, porque se o motorista para em cima da faixa de pedestres, multa. Mas se o pedestre atravessa correndo no meio da pista, como a gente já viu várias vezes, atravessa no meio dos carros correndo e ainda xinga o motorista que não para ele, sendo que não existia a faixa de pedestres, a culpa ainda é do motorista, a culpa nunca é do pedestre. Então é isso que a gente precisa começar a ponderar. Os países asiáticos já têm essa cultura há muitos anos e no Brasil as pessoas negligenciam. Para na faixa de pedestres. Você quer atravessar antes? O problema é totalmente seu, a responsabilidade ela é totalmente sua. Você quis atravessar correndo, o problema é integralmente seu. O motorista não tem como prever que uma pessoa vai atravessar a rua correndo e não dá, às vezes não dá pra frear, gente. Não é, o carro não é uma coisinha que você bota o pé e ele para na hora. Não, ele vai, ele tem ali a inércia, né? Vai estudar física que vai fazer bem pra você e você vai entender melhor. E isso faz todo sentido naquilo que a gente sempre fala, tá? Atravessa na faixa, economiza o tempo que você acha que ia poupar. É um tempo de vida que você pode ganhar aí uns 10, 20, 30 anos, porque muitas vezes acidentes de trânsito, atropelamentos, eles são fatais, tá? Então toma cuidado, não seja imprudente como foi o Kaique Brito, e que isso tudo sirva também de alerta para as crianças, né, para os adolescentes que a gente está vendo crescer hoje, né, Gui, que estão cada vez mais impacientes e que a gente possa ver que as coisas não são tão rápidas. A gente espera 5 minutinhos, o trânsito vai acalmar, você atravessa, não vai ter nenhum problema, vai chegar lá, atrasa 5 minutos, não tem problema, vida que segue, é isso que importa. Se você às vezes está muito afobado, você não vai nem ter vida para seguir, tá? Então toma cuidado. Dirija por você e dirija pelos outros também. Melhor 5 minutos do que 2 semanas, né, na cama do hospital. 2 semanas até agora, né? Porque ainda tem muito chão pela frente. E acho que nem é só por isso, né, Gui? Às vezes a gente quer poupar o nosso tempo e acaba desperdiçando dos outros. Desperdiçando entre aspas, porque imagina como que fica a família nessa situação. A incerteza da família em saber, poxa, será que ele vai sair bem? Será que ele vai sair com alguma sequela? Será que, né, os serás e os poréns, eles vêm muito à tona. E aí você fala de mãe, de pai, de irmão, e parentes e fãs que ficam apreensivos por conta de uma pequena irresponsabilidade que era para te poupar alguns minutos e acabou te perdendo alguns dias, né? Então, repensa nisso, tá? Cuidado. Dirija por você, dirija pelos outros e pensa que quando você tá na rua, andando a pé, você não é prioridade ali. Você é prioridade na faixa de pedestres. Então, use esse seu direito. Agora, atravessar no meio da rua, depois ser atropelado e ainda querer reclamar, isso não vai funcionar, não. Porque o errado é você. O motorista tá ali dirigindo o veículo, mas não é por isso que ele é errado em 100% das vezes. E por sorte, né, Gui, a gente tinha ali as imagens pra comprovar, porque senão esse rapaz, esse motorista, estaria sendo linchado em praça pública. Mas olha, vamos girando o nosso papo da fofoca.